pessoal, o Cruzeiro empatou com o Betim dentro de casa. O time do Cruzeiro não consegue reagir no comando de Fernando Diniz, né, gente? E cada vez mais a pressão aumenta para a demissão do técnico. Estou trazendo um trecho com a mídia esportiva falando desse empate do Cruzeiro com o Betim e largando o aço no técnico Fernando Diniz. Então, bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes verifique se você já está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Grades de vídeo na descrição. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Ó, foi cobrir esse jogo do Cruzeiro, é começo de temporada ainda, o Silas fala que o Cruzeiro tem tudo para ser uma das sensações. Pois é, mas já começou a temporada com vaias. Cadê as vaias? Vaias, tome-lhe pressão para cima do Diniz, arrancou esse empate no final, ia caminhando para uma derrota, né, Marra? E aí parecia ainda pior a situação. Mas o fato é que o Diniz já vem do ano passado. Eu acho que o contexto todo, né, amigos? A troca do Diniz foi toda mal feita, tira o trabalho do Seabra, o Diniz pega aquilo na continuidade e já chega com... A gente bate sempre nessa tecla de como o trabalho dele é diferente, necessita de tempo e tudo mais. Só que tem final de Sul-Americana, começa o ano esse caminhão de reforços e pesadíssimos esses reforços, quer dizer, já se cobra que isso apareça de alguma forma, enfim. É uma situação realmente difícil essa do Diniz, mas eu acho que a condução geral já projeta um final trágico, né? Glaucia, assim, hoje o cenário aponta para assim, ter que melhorar rápido, senão não vai rolar. É muito cedo? Sim, é muito cedo. Os jogadores estão chegando. É o terceiro jogo do Campeonato Mineiro. É claro, e mesmo assim não é o terceiro jogo com todos os titulares, né? É o segundo jogo com os titulares, perdeu no meio de semana para o Atlético e hoje estava perdendo para o Betim, estava perdendo para o Betim até perto do fim do jogo, mas não é de hoje, né, Glaucio? É o passivo, né? É o que já tinha ali na conta contra o trabalho do Diniz da temporada passada, uma insatisfação. Só que eu acho muito cedo, mas também acho que o volume está elevado. E aí a diretoria tem que ter muita consciência, senão a diretoria acaba realmente... Ou ela está convencida de que não rola, de que não vai dar certo. Só precisa fazer uma justiça. O Betim vinha de 2 jogos e 2 vitórias. E agora conseguiu empatar com o Cruzeiro no Mineirão. Uma outra justiça, assim, o Betim tem, praticamente do goleiro ao ponto esquerda, jogadores formados nas bases de Atlético e Cruzeiro. E que acabou que não deu certo, tudo. Então, não é um time bobo. É um time... O Eurico foi formado na base do Cruzeiro, o Michael, goleiro, formado na base do Atlético, tinha Felipe Souto, que já jogou em vários clubes aqui também no interior de São Paulo. É um time que vai fazer uma campanha legal. Mas é óbvio que o esperado é que o Cruzeiro ganhe os jogos. Ô Zé, o Mário toca em um ponto aqui, a gente até discutia ali no camarim, né? Será que há, de fato, essa convicção dessa diretoria do Cruzeiro, dessa permanência do Diniz, desse trabalho do Diniz, que já foi questionado no fim do ano passado, embora ainda muito inicial, mesmo em 2024? Estou muito com Marra, é óbvio, é um começo de ano, com tanta gente chegando, até buscar o encaixe ideal disso tudo, mas eu ainda também me questiono se há essa convicção dessa diretoria. Boa noite, Glaucia. Boa noite. Eu acho que essa diretoria só segurou o Fernando Diniz pela entrevista que ele deu ano passado. Né? A verdade, eu acho, né? Porque o Mário Marra está aqui, é de Minas, sabe? Quando a Rádio Itatiaia fala alguma coisa é porque tem algumas informações privilegiadas, e a Rádio Itatiaia tinha dado realmente que ele tinha, que praticamente tinha encerrado o ciclo, e aí ele vai dar aquela entrevista que dá uma pancada na presidência, né? Junto com seus diretores. Questiona até a questão homem, né, de homem, olha, vocês têm que olhar nos olhos dos meus olhos, aquela série de coisas que o Fernando falou ali, e ali acho que a diretoria se sentiu um pouco intimidada e falou, não, então tá bom, então vamos trabalhar, vamos esperar.
Mas o Fernando Diniz tem por tradição, se nós observarmos a carreira dele, de logo quando ele chega, nos primeiros 15 dias, ver o time dele jogando, troca de passes, aquelas coisas todas. Eu falei isso aqui, eu estava conversando com o Silas e falei isso aqui já o ano passado, na época do Fluminense, que eu falei assim, o Fernando precisa se reciclar em determinados aspectos. O time dele tem uma forma de jogar só. Só existe essa forma de jogar, saídas lá de trás, depois você acumula uma série de jogadores no mesmo lado, você vai trocando passes para poder chegar do outro lado, nem o contra-ataque ele consegue fazer mais. Né? Porque ele não consegue, o time do Cruzeiro não consegue dar essa liga e fazer com que o time jogue. Por quê? Porque os times adversários já sabem exatamente como o Fernando Diniz vai jogar. Então o que acontece? Deixam os zagueiros lá, livres, recuam, fecham os dois lados do campo, porque é onde ele gosta de jogar, fecham os dois lados do campo. Como ele coloca muitos jogadores de um mesmo lado, a equipe fecha e deixa o lado oposto coberto, né? Que a gente fala que o Silas está aqui, é o treinador, você pressiona e deixa o lateral ou o meia, ou o atacante, ele fecha por dentro e deixa o outro lado sobrando, porque até essa bola chegar você consegue fazer a movimentação. Quando você pega os times que estão jogando contra o Fernando Diniz, eles jogam fechados, as linhas bem próximas, então, ou seja, a movimentação de um lado para o outro é muito mais fácil. A distância ela é mais curta, então você não precisa se deslocar tanto. Então, e o Fernando Diniz tem e o time, especialmente o Cruzeiro, está com dificuldade de fazer essa bola circular. Então, para o time adversário é muito mais fácil. Você consegue se posicionar, recuperar essa bola e sair no contra-ataque. O Betim teve aí no finalzinho, acho que são 2 contra-ataques que poderia matar o jogo, e aí seria bem pior. Então, o Fernando, eu acho que poderia tentar ver de uma outra forma, criar situações novas de jogo, talvez entregar a bola para os times adversários, fechar e esperar sair no contra-ataque. Eu não sei como é que funciona em relação os times adversários já sabem jogar contra o Fernando, inclusive com a bola nos pés, e jogar. O homem vem de trás e joga nas costas da última linha, porque ele marca em cima e aí dá essa possibilidade de campo. Então tem muitas coisas que eu acho que o Fernando precisa rever, né, para tentar fazer pequenos ajustes, pequenas adaptações, para ele poder dar sequência ao trabalho dele, que eu acho que como ideia, né, de jogo, de ficar com a bola nos pés, de estar sempre administrando o jogo, eu acho que é válida, mas não tem dado certo. Mas o Fluminense deu, mas quanto tempo faz isso? O ano passado já não deu, né? Então, e até brinquei com o Silas ali, né, do Ener Valencia na Libertadores, os 2 jogos do Internacional, o Ener Valencia acerta 2 chutes, o Fluminense estaria fora. Então, tem muitas coisas que eu acho que ele precisa rever e, assim, eu acho bem complicado, porque quando o Diniz não consegue fazer essas mudanças que ele automaticamente cria, fica difícil, porque o time dele não consegue jogar. E ele já não é que ele chegou agora, a primeira pré-temporada, ele já está lá desde o ano passado. Né? Tem muitos jogadores aí, nós falamos, tem jogadores novos, mas são jogadores tecnicamente muito bons. E nem esses caras estão conseguindo jogar. O Matheus está jogando bem abaixo daquilo que nós já vimos jogar. Não sei se vocês, né, você viu o que o Dudu jogou hoje? Pois é. O Dudu não conseguiu jogar. O Gabigol, nos 3 jogos que jogou, nos 3 jogos que eu vi, acho que o Gabigol jogou 3 jogos seguidos, né? Nos Estados Unidos e aqui. Mais 2 jogos. O Gabigol jamais foi finalizador. Eu vi o Gabigol tocando do lado, eu vi o Gabigol tocando no meio campo, eu vi o Gabigol tocando do outro lado, mas eu não vi o Gabigol finalizando, que era a proposta do time do Fernando Diniz, de criar as jogadas para finalizar. Tanto que o Cano foi o artilheiro sensacional na época do Fluminense. Então, eu acho bem difícil, porque a diretoria, eu acho, né, quando a repetição das vaias, dos xingamentos, elas começam a se tornar normais, isso pesa para a diretoria. Né? Um jogo ou outro, tudo bem, jogou mal, tal, mas está sendo uma coisa normal. Contra o Atlético foi a mesma coisa, contra o Betim foi a mesma coisa, no primeiro tempo, no segundo tempo, durante o jogo. Então, eu acho bem complicada a vida do Diniz, que já sabia. Já sabia, o Fernando Diniz não é inocente assim, ele já sabia. Quando ele jogou o Zap, né, na mesa o ano passado, ele já sabia que ao mesmo tempo que ele pressionava a diretoria, e que ele pressionou e cobrou a diretoria, chamava a responsabilidade, ele também poderia ter essa responsabilidade, que ele seria cobrado da mesma forma. Então isso é bem complicado, porque nós sabemos como funciona o futebol brasileiro, mas desde que quando você não entrega, é difícil.
Silas, antes de tocar a bola para você, só pedir os números aí do trabalho do Fernando Diniz à frente do Cruzeiro. A gente está acompanhando toda a movimentação lá no Mineirão, tá, minha gente? Ainda não temos uma entrevista coletiva, ainda sem essa movimentação de entrevista, e a gente segue acompanhando. Ó, desde a sua estreia, são 18 jogos oficiais, 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de pouco mais de 35%, para 15 gols marcados e 21 gols sofridos. Silas, e o Zé toca em um ponto de um trabalho impactar logo de início. O começo do trabalho do Diniz no Fluminense, já logo de início teve essa coisa que você já impactou. O trabalho do Diniz começando, que você já começava a ver ali, já podia ver nesse início muitas coisas dele, né? E aí no Cruzeiro, acho que isso nunca aconteceu. Mas essa passagem do Diniz pelo Fluminense, a última, que ele foi campeão da Copa Libertadores e da Recopa, né? Sim. Contra a LDU, já deve ter sido o quê? A quarta passagem dele, ou terceira pelo Fluminense. Ou seja, ele já teve outras vezes no Fluminense. Então não havia no Fluminense esse ranço que ficou no Cruzeiro, de ter a situação que o Zé mencionou aqui, de ele quase ter sido mandado embora, e ele foi na entrevista e deu meio que uma pelada na entrevista, e aí o caso se reverteu. E você não tem, ele, Diniz, não tem no Cruzeiro um ambiente propício hoje para começar uma temporada num campeonato estadual, que geralmente é um campeonato bom para se colocar um treinador, até um treinador mais jovem, ou até um treinador... E o Diniz, ele vem para o Cruzeiro com uma bagagem muito grande de ter passado pela seleção brasileira, a bagagem de ter sido campeão da Libertadores, de ter sido campeão da Recopa, ganha do Boca no Maracanã, não é que ganha a final de um time, depois ganha da LDU, né? Que ganha do São Paulo naquela questão da Sul-Americana, não, do Atlético Paranaense, né? Do Fortaleza. Ganha do Fortaleza a final. Então, o ambiente para ele no Cruzeiro não é um ambiente bom. E, por outro lado, você perguntou no início, Glau, acho que para o Marra ou para o Zé, sobre a questão da diretoria de convicção, a diretoria não aguenta a pressão da torcida quando a pressão é nesse nível aí. Acaba o jogo e esses xingamentos para o Diniz, a diretoria não vai ficar com essa bronca para ela. Eles vão tirar o peso de cima o mais rápido que eles puderem, trazer outro treinador. E quando você vê um jogo do Atlético contra o Cruzeiro, lá nos Estados Unidos, tudo bem, foi uma pancadaria aquilo lá, aquilo não foi jogo. Mas não teve jogo, né? Mas você via um Cruzeiro, era um outro tipo de jogo. E aí você se condiciona de uma maneira para enfrentar um Atlético Mineiro. E você vai enfrentar o Betim, jogando no Mineirão, não é a mesma concentração. E aí você é surpreendido. E o Zé falou muito bem. Um dos últimos lances do jogo, estava 1-1. Se o jogador do Betim, que recebeu a bola sozinho, devolve a bola para o outro, ele ia fazer o gol sem goleiro. Ia fazer o 2-1 ali e aí ia ficar pior. Então, assim, o Cássio não é o melhor jogador com a bola nos pés para o sistema do Diniz. O Fabrício Bruno não é o melhor jogador zagueiro para fazer assim. Ele é rápido. Mas ele não é o cara que vai botar os caras na roda ali para atrair o time adversário e o Cruzeiro sair. E o tempo aqui no Brasil, cada vez ele inexiste mais. A tolerância e aguentar. Então, eu vejo a situação do Fernando Diniz bem, bem complicada no que diz respeito à permanência. Vou pedir para o pessoal depois colocar para a gente, até para... Nós estamos falando aqui dos nomes que chegaram ao Cruzeiro, né? Como o Diniz entra com o time, depois as mudanças que ele vai fazendo. E até o jogo do meio de semana, a derrota para o Atlético, em que o Cássio também foi muito questionado, e depois vai às redes sociais e se manifesta... Para mim, aquilo acusou. Isso quer dizer, mas para mim isso também já mostra que no vestiário há esse peso. Não tinha a menor necessidade. Assim, todo mundo sabe quem é o Cássio. Exatamente. Todo mundo sabe dos títulos e tal. Não tinha a menor necessidade dele fazer aquilo. Para mim, ali mostrou uma fragilidade dele. E obviamente, ele falhou. Sim, falhou. Fica ali na história, né, Glaucio? Gol contra do Fabrício Bruno. Tá, mas o gol contra foi porque o goleiro saiu muito mal, né? O goleiro tinha que conseguir interceptar. Mas é óbvio que já começa a sentir, e é um elenco com caras muito pesados já, né? De muita história, muitos títulos por onde passaram, né? É Cássio, agora é Dudu, é Gabigol, então assim, que aguentam mais também esse tipo de movimentação, né, Zé? Sim, eu acho que quando você
Primeiro, o Silas falou uma coisa bem legal, né? Bem interessante. Quando o Cruzeiro contrata o Fernando Diniz, e eu acho que o Seabra vinha fazendo um ótimo trabalho, Talvez o Seabra não tenha a grife, né? Mas ele fez um ótimo trabalho e depois se confirmou no pouco tempo que ele ficou no Red Bull, que eu acho que ele conseguiu mudar a chavinha do Red Bull e tirou o Red Bull da Série B e deixou na Série A. Aí você tira o Seabra, que não tem grife. Traz o Fernando Diniz, com toda a bagagem que o Silas falou, campeão da Libertadores, Recopa, treinador da Seleção Brasileira, né? Treinador que muda, que põe o time para jogar para frente e tal. Ele não conseguiu fazer isso o ano passado. A final da Sul-Americana foi uma coisa assim, no primeiro tempo, foi uma coisa horrorosa, que era para o Racing ter fechado o primeiro tempo com 3-0, com 4, né, com tranquilidade. O time perdido em campo, os jogadores procurando fazer exatamente o que ele pede no treino, que é o seguinte: vamos treinar a aproximação. Ninguém olhava para frente, todo mundo olhava para o lado, pegava a bola, tocava aqui, enquanto o Racing ficava esperando, né, deixando os jogadores do Cruzeiro jogar. Aí no segundo tempo que tem uma mudança, é natural, pressão, você arrisca um pouco mais, porque é uma final, é diferente. O time do Racing também se fechou para poder administrar o resultado e mesmo assim ganhou e teve chances de fazer maior número de gols. Aí você sai dali de um resultado ruim, o treinador continua o Campeonato Brasileiro, e ele já vinha de uma sequência ruim do Campeonato Brasileiro, né? Ele não vinha de uma sequência boa, ele vinha de derrotas. Ele perde do jeito que perdeu, continua tendo derrotas e o time não jogando, e mesmo quando ganhou, são 4 vitórias, se eu não me engano, é muito pouco. Em jogos oficiais? Em jogos oficiais, e desses 7 empates, se você pegar aí esse empate com o Betim, 7 empates contando com esse, ou seja, o Betim quase ganhou, ele empatou aos 85. Né? Então, assim, já é uma situação bem complicada. Então, quando ele chega, aí tem Pedrinho desfilando com o Gabigol na apresentação, tem o Dudu chegando, falando um monte de coisas. O que as pessoas esperam? Primeiro, que o Dudu vai ser o Dudu do Palmeiras. O Dudu já não é mais o Dudu do Palmeiras. O Dudu hoje não conseguiu driblar os jogadores como a gente está acostumado a ver. Né? Porque você chega a uma certa idade, você tem algumas limitações, você é conhecido porque todo mundo sabe os movimentos que você faz, cria-se a marcação dupla, você não consegue sair da marcação, então você pega a bola e toca para trás. Você tem aí a dificuldade de fazer a bola chegar para o Gabigol finalizar. O Gabigol não é o cara que tem que sair, pegar a bola e sair tocando. O Gabigol não é para fazer isso. O Gabigol não era para fazer isso. O Gabigol foi contratado para finalizar, para ser o cano do cano que era do Fluminense, é o Gabigol no Cruzeiro. Só que pergunta, quantas vezes o Gabigol chutou hoje? Quantas vezes ele finalizou? E também não é o centroavante que joga de costas. Não é o centroavante que joga de costas, né? Mas ele não pega a bola, o que ele faz? Ele sai, toca a bola e vem para trás. O Gabigol joga mais de lado aqui, toca de lado e vai para o meio para tentar. Então, assim, tudo isso com a expectativa da torcida, vendo o quê? O Dudu tem que fazer gol, o Dudu tem que ser o cara do Palmeiras, o Gabigol tem que ser o Gabigol do Flamengo. Mesmo que esses dois caras não e nem o Cássio tem sido o Cássio. E nos últimos 2 anos, esses dois caras eles não jogaram bem nos últimos 2 anos, mesmo o Dudu e o Gabigol. Só que a torcida, na cabeça da torcida e da forma como eles foram apresentados, eles são esses caras que resolveram todos os problemas dos times onde jogaram. Aí você pega o Fernando Diniz, com a expectativa, agora vai consertar, o time vai jogar, porque de fato, quando esse sistema do Fernando encaixa, é um time bonito de se ver jogar. Sim. Tecnicamente, plasticamente, o time joga, toca, faz, mas quando ele não consegue, é uma coisa que não agrada, né? Porque você vê a fragilidade do time. E o resultado, e o investimento, e a expectativa da torcida... Parece até um time desconexo, né? Sim, quando não encaixa. Porque aí todo mundo começa a correr para tudo quanto é lado e você não tem uma conexão de defesa, meio campo e ataque, você não tem suas referências. E aquele começo de Fernando Diniz, que o centroavante joga como ponta direita, que o ponta direita joga como meia, que o zagueiro joga como centroavante, e isso daí, o futebol brasileiro, ele evoluiu. E o Fernando está com essa dificuldade de encontrar uma outra forma de jogar, para ele tirar a marcação do sistema de jogo que já é conhecido. E a pressão é enorme, não tem jeito. A pressão, quando você faz o investimento que fez o Cruzeiro, quando você tem um treinador que chega com essa expectativa, é enorme, é gigantesca, a pressão é imediata. Eu até brinquei, acho que você estava com a gente, acho que o Marra, não sei, acho que você estava, não sei se era você ou se era o Bruno, eu falei, com esse time do Cruzeiro, que o Cruzeiro está montando, o Fernando Diniz tem a obrigação
ele vai ter a pressão de ganhar o Campeonato Mineiro com 50 pontos na frente do segundo colocado. Sport Center no sábado à noite, sábado à noite, estávamos aqui. nós estávamos verdade. juntos, entendeu? E não é o que está acontecendo, porque é o que a torcida espera. E aí, é como o Silas falou, já foi treinador, a gente também já sabe. Ei, Diniz, toma um suco de caju, né? Adeus, Diniz, aquela da forma como foi. É difícil de permanecer, porque é como o Silas falou, a diretoria vai lavar as mãos, tá bom. E a diretoria também, eles não querem saber que o Atlético está treinando já desde novembro, enquanto o Cruzeiro estava de férias, que o Betim está treinando desde novembro, enquanto o Cruzeiro estava de férias. Outra coisa, o Zé falou do Gabigol do Flamengo e o Dudu do Palmeiras. Você não tem o Veiga lá no Cruzeiro, você não tem o Arrascaeta lá no Cruzeiro para fazer os passes, você não tem o Bruno Henrique quando o Gabigol sai para o Bruno Henrique entrar ali. Ou seja, quem vai ter que fazer isso? Ou vai ser o Dudu ou vai ser o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, o trabalho dele é mais de goleador do que de quem dá assistência. O trabalho do Dudu seriam as duas coisas, mas hoje ele precisa ser o primeiro, ele precisa ser o Dudu, que fazia muitos gols também. De 1 contra 1, que não tem mais. Já não tem mais. A gente não vê o Neymar, que é o Neymar, com esse mano a mano que ele teve, ainda tem, mas não é mais o Neymar. Ele ainda sobra. Se vier para o Santos, então, eu acho que vai sobrar aqui. Mas quando a gente faz a comparação da linha do tempo, a gente vê que é natural. Não estamos criticando. O jogador envelhece, o jogador perde velocidade. Agora, a gente vê no Matheus Henrique, por exemplo, o cara que pode ser esse cara do Diniz. A bola Mas boa quem sai mais? de lá. Quem a bola mais? boa sai de lá. Então, assim, é complicado. E como a gente falou antes, a diretoria não quer saber de nada disso. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro empatou de 1-1 com o Betim pelo Campeonato Mineiro. Resultado que aumentou ainda mais a pressão sobre Fernando Diniz. Somando-se um primeiro tempo de toque de bola sem efetividade e um segundo tempo com um ataque sem sentido, a torcida perdeu a paciência com o comandante e alguns jogadores. Tudo isso ainda na terceira rodada do estadual, né, gente? Apesar de estar perdendo ainda no segundo tempo, o Cruzeiro foi atrás do empate e aos 42 minutos da etapa final, Lautaro Dias conseguiu igualar o placar com um gol que manteve a disputa aberta até o apito final. O clima do estádio se tornou tenso quando o árbitro apitou o fim da partida. A torcida do Cruzeiro não hesitou em expressar sua insatisfação com as vaias que ecoaram por todo o estádio. Diniz, por sua vez, não ficou para interagir com os torcedores e rapidamente se dirigiu ao vestiário, evitando qualquer contato direto com a pressão do momento. Com esse placar, a Raposa chegou a 4 pontos do Grupo C. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião aqui nos comentários e se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!